Olá, queridos amigos. Vamos pedir o amparo de Jesus para esse nosso momento de reflexão sobre o tema O Poder da Fé, que é o primeiro tópico do capítulo 19 do Evangelho, A Fé que Transporta Montanhas. Jesus foi procurado por um pai muito aflito que, reconhecendo nele o Messias, se pôs aos pés dele suplicando pelo seu filho, seu jovem filho, que estava enfermo, que ora caía, se batia, pela atuação de uma força muito estranha, colocando em risco até a sua existência. E Jesus, se compadecendo desse pai, pede que tragam o jovenzinho. Quando o rapazinho é apresentado, Jesus, conhecedor da nossa natureza humana, afasta as trevas e vê nas existências pretéritas do menino as iniquidades que ele cometeu e que o ligaram a esse obsessor que agora o prejudicava. E é interessante porque eu sempre tive essa ótica assim, tá, expulsa o obsessor, esse resolveria o problema, né? E mostra o poder. Imagina tirar uma situação, desfazer uma situação tão complexa, mas Jesus, na sua infinita sabedoria, vê toda a complexidade da situação. E aí, ele, com o seu olhar amoroso, percebe que o obsessor, na sua insanidade de buscando vingança, nem percebia que era tão cruel quanto a crueldade que o rapaz, em outra oportunidade, havia cometido contra ele, né? Ao contato com Jesus, ele é restabelecido o discernimento. E isso é muito interessante porque ela vai dizer que pela compaixão e pela misericórdia de Jesus, pela aflição, pela dor dele, do obsessor, é que Jesus consegue fazer com que ele perceba o que está acontecendo, né? O que ele está fazendo. Então, quando, através do discernimento, ele consegue se desacoplar do rapazinho, né? Ele consegue ver toda essa situação muito triste, né? E Joana coloca que ele foi tocado pelo amor de Jesus, pela compreensão dele, mas que Jesus lhe ofereceu apoio e renovação íntima. E aí sim foi facultado a ele perceber que a vingança muito mais o afligia e que a cobrança muito mais o desnaturava, né? Que somente ele estava cansado de sofrer e que somente lhe restava a alternativa do perdão da ofensa para que ele pudesse desfrutar de paz e que ele precisava tanto e nem percebia, né? Então, não foi assim, não foi uma situação pequena que foi resolvida, né? Foi uma situação infinitamente maior. O menino ainda ia continuar na caminhada dele para resgatar os seus equívocos, o pai o amparando, e este amado também seguiria amparado, né? Seguiria buscando paz que ele precisava tanto. Nesse momento, numa situação de que se resolveu de forma tão abrupta, né, com as palavras de Jesus e que só aparecia para quem via que era aquilo, né? A fé de todos ficou vibrante, né? E aí os discípulos foram buscar Jesus, porque eles não haviam conseguido curar o rapaz, eles haviam falado de forma mais firme, tentado tocar, tentado resolver essa situação da maneira que eles conseguiam, né? E aí Jesus diz, né, que por causa da incredulidade, por causa da vossa incredulidade, né? Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e nada vos seria impossível. E nesse momento, nós vamos pegar duas definições.
uma de fé da Joana e a outra é tão interessante porque eles usam a palavra, tanto ela quanto o Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, usam a palavra fé operante, né? Já que Jesus nos sugere, nos faz essa alegoria da montanha, e nós, encarnados aqui na Terra, com exceção dos amados que vieram em missão para nos auxiliar, somos todos cordilheira de montanhas, né? Precisando suplantar as nossas dificuldades para que nós pudéssemos realmente, para que nós possamos realmente progredir. Eu vou botar, vamos então conversar sobre o que são essas montanhas que nos afligem, né? São a má vontade, as resistências, a mudança, né? Já está aqui, tá. Até o Evangelho cita uma expressão que eu achei muito interessante: os preconceitos da rotina, quer dizer, nós sempre agimos assim, o mundo sempre foi assim, todo mundo faz assim, então nos solicita essa consciência responsável, né, para que nós possamos tirar essa montanha também, que ela não faça, que não seja mais obstáculo ao nosso progresso espiritual. O nosso interesse material exacerbado, o nosso egoísmo que dificulta tanto a nossa vivência fraterna, a cegueira do fanatismo, e até por isso eu quis tanto trazer, né, toda essa explicação dos entornos, porque a vida toda é cheia dos entornos, né? Quando a gente quer abrir mão do egoísmo para ouvir o outro, quantas nuances, quanta dificuldade, quanta angústia nos traz, quanta paciência exige, quanto respeito pelo tempo do outro. Então, cada montanha que a gente for estar atento, vigilante para modificar, é todo um contexto. O rápido de qualquer jeito não modifica, e nós já estamos cansados de perceber, né? Quantas vezes nós nos equivocamos no mesmo lugar, né? E de repente estamos vivendo uma situação que a gente já viveu anteriormente. Nossa, ainda não aprendemos a lição, né? As paixões orgulhosas, essa ânsia por poder e por subjugar o outro e por se manter num ilusório lugar que nós achamos que é do nosso merecimento, né? A Joana fala, e é muito interessante, ela diz assim sobre a fé. A fé é força que se irradia como energia operante e, por isso, consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. O Emmanuel nos traz no Pensamento e Vida, referente a esta fé operante que ela menciona, e ele também fortalece, né? Uma fé ativa, uma fé vivenciada no cotidiano, né? Ele diz: a fé é força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. Palpita em todos os seres, vibra em todas as coisas. Referente à fé operante, ele fala mais uma coisinha e eu achei tão interessante que eu vou ler nesse nosso encontro de reflexão. Para encontrar o bem e assimilar-lhe a luz, não basta admitir-lhe a existência. É indispensável buscá-lo com perseverança e fervor. Ninguém pode duvidar da eletricidade, mas para que a lâmpada nos ilumine o aposento, recorremos a fios condutores que lhe transportem a força desde a aparelhagem da usina distante até o recesso de nossa casa. E aí já vem as outras lições do Evangelho, né? Que nós tenhamos a força da fé de sabermos, a humildade da fé de sabermos que somos intermediários da vontade de Deus
com a ajuda dos bons espíritos, né? Mas que sejamos operantes, sejamos o fio e o cabo que faz a conexão. E também a fé é sempre calma e paciente, porque tem a certeza de conseguir atingir o objetivo. Ela nos dá energia, confiança, lucidez e os recursos para vencer os obstáculos. A Joana diz, com muita, também como lembrete, né? A fé é pungente, mas não presunçosa. É nobre, mas não arrogante. E amadurece e se fortalece através da conduta que propõe. Quer dizer, nós nos propusemos ao viver no bem, então essa fé vai se fortalecer e amadurecer quanto mais a nossa conduta for nesta direção, for ética, for firme nesta direção. O Evangelho também nos traz que a fé tem aplicação direta na ação magnética. Na ação magnética que atua sobre o fluido universal e que lhe modifica as qualidades, lhe dando uma impulsão irresistível. E aí nós mencionaríamos a situação do passe, a situação da oração, da irradiação, a situação do nosso saudoso trabalho mediúnico, né? Onde nós atuamos com o nosso amor, servindo de intermediário para o plano espiritual poder banhar em luz aqueles irmãos que possam estar precisando, no caso do trabalho mediúnico. No passe, muitas vezes nós íamos à sociedade, né, buscar o amparo, mas ainda é possível através do acolhimento, né, do atendimento fraterno que ainda acontece, e também é possível tomar o passe. Então, a gente vem estressado, assustado, cansado, né? E aí chega na sociedade ou chega no acolhimento, no atendimento fraterno, vai serenando, e quando recebe aquele passe através do médium, recebendo aqueles fluidos da espiritualidade maior, vai serenando, vai se acalmando, podendo trazer novas possibilidades de soluções para os nossos problemas, vai vivificando as nossas células em saúde e transformando aquele momento difícil num novo momento de caminhada, né? Até inclusive na oração, na irradiação nossa, na nossa oração no nosso lar, pedindo, intercedendo por alguém, né? Quanta força! Até sobre isso eu gostaria de contar, só relembrar aquela historinha do Chico, que ele saía de casa apressado para ir para a sociedade e subindo a rua, e uma senhora que o esperava no portão, Chico, e ele, boa noite, e foi seguindo. E o Emmanuel, tu não vais atendê-la, Chico? Aí o Chico voltou, perguntou o que ela gostaria, né, que ele não tinha escutado bem, e aí ela explicou que ela não tinha entendido aquela medicação e a orientação que veio para ela. Então o Chico explicou a medicação direitinho, explicou bem direitinho a orientação com aquele jeito amoroso que era peculiar do Chico, né? E ela agradeceu e o Chico foi subindo a rua, e aí o Emmanuel disse, agora olha para trás. E aí do coração dela, que eu faço similaridade com a irradiação, do coração dela saíam luzes envolvendo o Chico e vibrações de amor. Assim também, quando nós, pela ação magnética, irradiamos, pedindo ao Criador da vida que fortaleça alguém, que ampare, seja encarnado ou desencarnado, mas que ele receba o nosso abraço onde estiver, o nosso amor, que ele se sinta fortalecido, ou, como nós fazemos na irradiação também, todos aqueles nomes e mais todos os irmãos necessitados, naquele nosso momento nós estamos nos conectando com outros corações em oração, estendendo uma redezinha em volta do nosso planeta, para que nós possamos nos melhorar, nos apaziguar, né? É isso a lição que o Evangelho
deseja estimular em nós, né, através da fé que tanto nos ampara, né, para que possamos fortalecê-la cada vez mais, sabendo da nossa contribuição de grão de areia, né? Mas é uma contribuição indispensável para as bênçãos de todos nós no nosso planeta. Muito obrigada.